Certo. Então, a gente vai dar início, tá? Continuando aí dentro da proposta aí da ementa, né, do projeto pedagógico do curso de vocês. A gente hoje vai falar sobre variáveis e, na verdade, muita coisa que eu vou falar, a maioria de vocês já sabem, e a gente já viu um pouco em algoritmos. Então, a gente vai focar um pouco mais nisso, tá? Então, vamos lá. Bem, então a gente vai falar sobre o significado de uma variável, comando de atribuição, identificador, tipos de valores numéricos, operações aritméticas, formatação de saída, entrada de dados pelo teclado, precedência de operadores, constantes, arredondamento, notação científica ou exponencial. Então, assim, todos esses tópicos a gente falou um pouco, né? Quando a gente viu algoritmos, a gente vai falar um pouco mais do ponto de vista conceitual, focando no Python, tá? Bem, então vamos contar uma pequena história, né, sobre a questão da criação, né, do conceito de variável em computação. Começou, na verdade, com Charles Babbage, que criou, na verdade, a primeira máquina, né, que fazia cálculos aritméticos grandes. Então, na verdade, essa máquina ela era formada por engrenagens, né? Então, eram várias torres e essa máquina ela tinha como se fosse um moinho, né? Se você quisesse somar determinado número com um outro número qualquer, você iria acessar, por exemplo, um determinado módulo aqui desta torre. Então, você acessava essas torres de forma visível, né? Então, por exemplo, se você quisesse somar V0 e V1, e aí você poderia pegar, vou somar um número que está na posição V0 com o número que está na posição V1 e vou armazenar na torre V2, por exemplo. Então, o conceito seria o mesmo que a gente já viu em algoritmos. V2 recebe V0 mais V1. Então, a gente acessava isso, né? Era acessado isso de forma visível. A primeira programadora da história foi a Ada Lovelace, né? Então, ela foi a primeira programadora. Os primeiros programas que ela fez foi para realmente resolver equações, esses somas de Gauss, somatórios infinitos, na verdade, operações aritméticas bem grandes. Então, quando o computador foi criado, ele foi criado com esse objetivo, né? E de resolver realmente problemas que demoravam muito, né? Quando eles eram resolvidos de forma analítica ou manual. Tá? Então, aqui é o primeiro programa de computador da história, que foi escrito em 1842 pela Ada. E aqui é uma foto aí do primeiro programa que ela montou para resolver realmente essas expressões, esses somatórios, expressões algébricas bem grandes. Tá? Então, o que acontece? Hoje, o conceito de variável hoje continua o mesmo do século XIX. O que muda hoje? É que hoje a gente não acessa mais as variáveis diretamente como elas eram acessadas naquela época, que você via ali nas engrenagens onde estavam as variáveis. Hoje não, hoje as variáveis elas são circuitos, você tem lá as placas, aí você tem os circuitos elétricos, né? E você não acessa isso diretamente, mas como é que você acessa? Através do programa. Então, quando você está criando uma variável, por exemplo, aqui, olha, x, a variável x, então você fez o quê? Se você fizer isso no Python, você está criando uma variável que tem o nome x, que é uma posição de memória, que vai receber, por exemplo, 10 mais 4, tá? Então, você acessa de forma indireta, né, através do seu programa. Então, se a gente, por exemplo, digitar
esses comandos simples aqui, x recebe 10 mais 4. Se você digitar print x, vai aparecer 14 no seu Python aí. E aqui o y recebe 2x. Então, pessoal, preparem daqui a pouco, tá? Que ao longo da aula, eu vou pedir para vocês montarem alguns programinhas, tá? Então, todas as aulas ao vivo, eu farei isso porque quando eu dou aula no laboratório, a gente faz isso. Tá? Então, a gente vai fazer uma reunião da faculdade para a gente começar já a voltar na forma híbrida, né, na faculdade. Isso aí vai ser muito bom, tanto para a gente como para vocês também. Então, aí vocês, quando a gente trabalha isso no laboratório, toda aula de laboratório tem parte prática. Então, toda aula, eu não passo o trabalho para casa. O trabalho é feito na faculdade. Então, se a pessoa não vai na aula, ela vai perder a pontuação. E no presencial, a frequência, ela reprova, se você não tiver 75% de frequência. Porém, dado o estado de pandemia, no online, os professores não cobram frequência, mas quando retornar ao presencial, a frequência ela voltará a ser cobrada, porque faz parte da diretriz do MEC para as universidades. Então, pessoal, aqui vai aparecer na hora que você imprimir aqui, olha, 14 e 28, tá? Então, isso aqui são comandos simples, tá? Então, olha só esse comando aqui, x recebe y mais e. Então, isso aqui é uma forma válida do comando. Então, olha, escrever desta forma, isso aqui é uma forma inválida. Por quê? Porque sempre do lado esquerdo, pessoal, vai ficar o nome da variável. Então, você não pode colocar a expressão do lado esquerdo. A expressão sempre vai ficar do lado direito, tá? Então, olha só aqui essas linhas de comando, né? Se você quiser fazer comentário no Python, vocês já estão fazendo. Digita jogo da velha e o texto. Quando você escreve isso no seu programa, essa parte não é executada, e são apenas textos explicativos. Então, quando você está escrevendo um programa, é bom que o seu programa ele seja bem documentado, para que quando outras pessoas venham para querer trabalhar no seu programa, a pessoa possa entender aquilo que você fez, tá? Então, vejam aqui, olha, x recebe 1. Né? Então, aqui, olha, print x, x recebe x mais 1. Então, aqui a variável x, ela vai receber o que está lá guardado na posição de memória x, que é 1, ela vai receber x mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, nesta posição aqui, o x já vale 2. E aqui o x já vai valer 12, tá? Então, o x, a cada momento, ele vai tendo um valor, tá? Ok, a gente falou sobre os identificadores, quando a gente trabalhou lá em algoritmos. Lembre o seguinte, que tudo que eu falei para vocês lá em algoritmos é válido aqui. Olha, tem aluno que está chegando hoje, né? Pela primeira vez, tem aluno que começou a fazer o trabalho pela primeira vez. Dá tempo ainda, porque a nossa aula vai até final de setembro. E assim, tudo que eu estou vendo agora, que eu estou vendo aqui no Python, a gente já viu em algoritmo, eu estou repetindo. Só que agora eu estou repetindo e a gente está focando no Python. Mas eu vou falar de identificador, vou falar de comandos de repetição, depois vou falar de funções, que é a parte de modularização, e a gente vai, no final, trabalhar com arquivos, né? Então, a gente vai trabalhar muito agora nesse início com entrada de dados via teclado, mas quando você trabalha com programas complexos na empresa, no dia a dia da empresa, você trabalha com arquivo, né? Então, o seu programa ele vai gerar um resultado, esse resultado vai para um arquivo. Tá, mas voltando aqui aos identificadores, bem, aqui no Python, maiúsculas e minúsculas são diferentes. Então, por exemplo, aqui, se você digitar isso aqui no seu Python, A maiúsculo recebe 1, print A, o A minúsculo,
não vai acontecer nada, vai dar um erro, não vai acontecer o que você quer, não vai aparecer o 1, tá? Porque o Python ele faz essa diferença, tá? Coisa que quem trabalhou no Visual G, que eu não usei esse semestre, o Visual G, que é aquele pseudocódigo, no Visual G não faz essa diferenciação, no Python faz. Então, outra coisa, pessoal, quando você vai ser um bom programador e você vai dar nome para as suas variáveis, escolha nomes significativos, nome que tenham a ver com aquilo que você vai programar, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma tabela com a idade das pessoas que moram na minha casa. Eu vou fazer um programinha para fazer isso. Então, você vai chamar a variável de idade, ao invés de chamar de i. Né? Então, quando você chama as variáveis pelos nomes que você está usando no programa, o seu programa ele fica de forma mais fácil de entender. Como nós estamos no Brasil, nós vamos colocar o nome das variáveis em português. Mas quando você está já, digamos, na empresa, trabalhando numa grande empresa, você já vai colocar o nome das variáveis todas em inglês, tá? Outra coisa, você vai usar o snake case, que é o underscore, para identificadores de variáveis. Por exemplo, você não pode colocar, por exemplo, deixa eu ver, pegar aqui uma caneta, você não pode. Algumas pessoas erraram isso num dos testes que eu coloquei, né? E eu posso pedir de novo na quinta-feira. Olha, você não pode fazer isso aqui. Por exemplo, olha esse nome aqui de variável. Vou pensar aqui. Soma idade. Esse identificador aqui ele é inválido. Porque eu não posso colocar operador aqui. Isso aqui eu não posso fazer. Se eu quiser escrever, eu posso escrever assim, ó, soma underscore idade. Aí aqui tá ok, tá? Então, por exemplo, colocar isso aqui, ó, a mais nome. Isso aqui também não é identificador. Isso aqui já é uma expressão algébrica, tá? Então você não pode usar operadores no meio de nome de variáveis, tá? Isso aí eu já falei, então a gente está repetindo aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ligar o microfone e perguntar, tá? Outra coisa que eu já falei para vocês, não comecem nome de variável com número, tá? Somente dígitos, letras e underscore. Então, olha só que tudo que é inválido no Python está aqui, tá vendo? Você pode colocar palavras acentuadas, e isso eu acho interessante do Python, porque muita linguagem de programação não aceita que você coloque acento, tá? Se o seu compilador não aceitar, você vai digitar, começar o programa digitando code, UTF-8. Você também não pode usar palavras reservadas, que são comandos, como for, continue, def, e outros que vocês vão conhecendo aí, e vocês até conhecem, né? O pessoal que já está aí programando, tá? Então, olhando aqui, olha, uma pergunta para vocês. Quais das expressões abaixo são identificadores válidos para as variáveis em Python, né? E das que não são, qual é o motivo? Né? Então, olha, elefante é um nome válido, certo? Madeira é um nome válido, casa de pedra é um nome válido, tábua de passar é um nome válido. O que você acha? Linha 42. Bom, aí nessa lista que eu estou colocando aqui para vocês, qual vocês acham que não é válido, na opinião de vocês? Alguém arrisca? Se tivesse Professora, eu uma. acho que tábua de passar e 3A dimensão, eu acho. Olha, Acho que 3A. 14 bits também, professora. Isso, E 3A continue. dimensão tá certo. O tábua de passar tá correto. Por quê? Porque underscore. Se fosse o menos, aí estaria incorreto. Certo? Underscore você pode usar. Então, tábua de passar tá certo. Então, olha, você falou aí.
3A dimensão. Correto, essa aqui é inválida, né? Então, deixa eu colocar um X aqui. Olha, inválida que vocês falaram. Olha, com esses símbolos, jogo da velha, cifrão, tudo isso é inválido, não pode usar. Nem esse aqui. Esse aqui também não. Sabe por quê? Porque continue é um comando que vocês vão aprender. Então, continue é um comando. Então, tudo que for comando, começar com número, esses símbolos aí, você só pode usar underscore, acento, letra maiúscula, letra minúscula. Números no meio, tá? Pelo meio do nome da variável, tá? Outra, tipos de valores numéricos, né? Então, na maioria das linguagens de programação, você tem que declarar a variável como a gente aprendeu lá em algoritmo, mas aqui no Python a gente já falou um pouco disso, que a tipagem do Python ela é dinâmica, né? Então você pode começar um programa com uma variável que recebe o número real e depois vai alterando, né? Passa a ser qualquer tipo, inteiro, string. E os tipos de valores numéricos, a gente tem inteiro, né? A gente tem o inteiro aqui, que é o int no Python, né? Por exemplo, 5, 78, menos 467, esse número gigante aqui, são inteiros. Os números de ponto flutuante são os números que têm vírgula, só que no Python o ponto flutuante é representado por ponto e não por vírgula. Não esqueçam disso. E a variável booleana é a variável que eu já falei para vocês, que é esse nome booleano foi em homenagem ao matemático George Boole, que criou esse tipo de conceito de tomada de decisão, né? Ou então de decisão baseada em falso e verdadeiro, por exemplo. Sempre você vai ter duas condições, 0 ou 1, ligado, desligado, falso, verdadeiro, né? Então, essa teoria aí do George Boole ela é muito utilizada em engenharia elétrica. E os números complexos, que é o complexo que você representa a parte complexa pela letra J, né? Vocês conhecem lá da matemática pela letra I, mas aqui no Python é J, tá? Então, aqui, verificando o tipo armazenado em uma variável. Se vocês entrarem aí no Python de vocês e vocês digitarem essas linhas de comando aqui, olha, x recebe 10. Print type x, né? Então aqui está pedindo para imprimir qual é o tipo dessa variável x. Como o x é 10, na hora que você mandar executar aí no seu Python, pode testar, na hora que você mandar executar, vai aparecer lá no seu resultado que a classe desse primeiro x é int, inteiro. Só que aí logo depois você digita x recebe 3,45. Então isso aqui já é um ponto flutuante. Quando você manda executar todo esse programa aqui, o Python é uma linguagem interpretada, ele vai na ordem, né? Ele vai executando. Então aqui primeiro ele identifica o x como inteiro, int. Depois aqui como float e no final complex. Tá? Então nota que aqui a mesma variável ao longo do programa ela mudou de tipo 3 vezes, tá? Então o Python a facilidade dele é essa. As operações a gente já falou um pouco lá em algoritmo, mas agora vamos para a regra do Python, né? Porque quando você vai programar em Python, você tem que se adequar às regras de sintaxe, tá? Então é algo que é lento, que você vai fazendo. Ah, não tenho tempo todo dia, mas duas ou três vezes por semana você pega lá o seu tempo e faz algum programa, estuda o assunto, tá? O pessoal que vai fazer o trabalho, usem as aulas de monitoria para vocês pedirem dicas para os monitores sobre o projeto de vocês. Eles realmente têm muitas dicas interessantes. E os temas que eu coloquei neste período, a maioria dos temas eu já coloquei em períodos passados. Vocês podem entrar no YouTube,
e assistir as apresentações para dar ideia para vocês no trabalho de vocês, tá? Aqui, olha, soma, né? Vai ser o símbolo da soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente já falou aqui da divisão inteira, né? Resto da divisão inteira é esse símbolo e a potenciação 2 asterísticos, tá? Então, essa é a regra do Python, tá? Para operações aritméticas. Bem, divisão de números inteiros com resto, tá? Então, olha só, aqui, olha só esse exemplo. Escreva um programa em Python que imprime na tela o resultado da divisão inteira e seu resto entre os números 31.827 e 87. Tá? Então, a gente quer... O programa está aqui pronto. Olha só aqui. X recebe 31.827 e o Y recebe 87. Então, aqui, olha, print. Esse print não precisa escrever tão complicado assim. Eu vou colocar aqui uma outra forma para vocês. Quem está com Python acima de 3.6, acho que até acima do 3, já dá para escrever como eu vou mostrar. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui tem muita vírgula. Olha, print x // y é igual x. Aqui, olha. O que resulta isso aqui? X // y vai te resultar o resto da divisão inteira. Se você pegar, olha, aqui. Então, aqui, olha, tá vendo o número? O número tá aqui. 31.827. Quando você mandar executar o seu programa, o que vai aparecer na tela? Vai aparecer x, né? Tá aqui o x. // repete ela, tá aqui. E aqui o y, que é 87. Então, quando você divide esse número por 87, então, olha, você vai dividir 318,27 por 87, vai dar 365. E o resto é 72. Podem fazer a conta aí. O resto é 72. Então, assim, o primeiro print, ele vai... Né, essa expressão aqui, ela nos dá o quociente da divisão, 365. E x porcentagem y vai dar o resto aqui da divisão. Esse print, pessoal, ele pode ser escrito também dessa forma aqui, olha, eu vou colocar aqui embaixo. Quem quiser anotar aí, eu acho mais fácil. Tu coloca um F de formate, aí tu abre aspas, aí tu colocas assim, ó, x... Peraí. Coloca uma chave aqui, assim, ó, x, aí tu coloca // aí coloca de novo y igual, aí tu abre de novo, aí fecha aspas e fecha o print. Não, olha só aqui, pessoal, como ficou. Com menos vírgula, você está menos suscetível a cometer erros. Só que o que acontece? Toda vez que você for que você quiser que apareça o número, você tem que colocar essa chave aqui. Aí você coloca F, abre aqui aspas e escreve de uma vez, vai aparecer. Se vocês quiserem testar aí, tá bom? Ok. Olha só, observe o programa abaixo e calcule com... Vocês vão fazer o seguinte para mim agora. Peguem um lápis, um papel. Não façam ainda no Python. Por que eu estou falando para vocês não fazerem ainda no Python? Porque quando eu passar o teste para vocês de quinta, vocês vão usar o Python à vontade. Mas por que eu estou falando aqui? Não usem o Python ainda. Porque, digamos que vocês façam um concurso qualquer, né? Um concurso público.
ou a prova do ENAD, não sei se uma de vocês vai ser sorteada para fazer. E se cai uma questão dessa, tu tem que saber fazer sem estar com o computador na frente, se cair uma questão dessa. Então, às vezes, olha, cai muito em prova assim, de concurso que envolve programação, eles dão pronto um programa e falam para você olhar e dizer o que ele faz, aí você vai lá marcar. Quando você pega aquilo lá e digita lá no Python, é como se você estivesse vendo a resposta, tá tranquilo, né? Eu estou passando esse trabalho e tal. Mas o que eu estou pedindo para vocês é para treinar a mente, tá? Porque amanhã vocês vão fazer esse tipo de avaliação sem ter um auxílio de um computador. Então, olha só esse programa aí, pessoal, ele é bem simples, tá? Eu queria que vocês me mostrassem, me falassem, né? Eu vou dar 2 minutos para vocês e vocês vão responder. Quais resultados serão impressos, tá? Serão impressos, tá? Primeiro você vai fazer com lápis de papel, depois você vai lá no Python para conferir, tá? Mas primeiro eu queria que você fizesse para você ver. Então, olha só aqui. Aqui, o X recebe 45, o Y recebe 14 e o Z recebe o quociente da divisão inteira de X por Y, tá? A equipe pediu para imprimir Z, Z recebe o resto da divisão de Y por Z, print X, Y recebe 10, print Z. Aí eu quero que vocês me digam o que vai ser impresso na tela depois que executar isso aqui. Sem usar o Python, pessoal. O que vocês acham? Um minutinho. Alguém já pode me dizer qual vai ser a primeira impressão que vai aparecer? Ou são 3 impressões. O que vocês acham que vai aparecer? Print Z vai ser 3, professora? Então tá, print Z3. Você fez o próximo? Ainda não. Tá. Então, olha só, tá certo. Print Z3. Por quê? Olha aqui, print Z. Quem é o Z? Z é X. Z é X barra Y. O que é isso aqui? Né? O Y é 14. É o quociente dessa divisão. 14 vezes 3, 42, né? Sobra 3 aqui, não é isso? Certo? Então tá certo. O primeiro print é 3. E o segundo print, pessoal, é quanto? 45? 45. Por quê? Porque no segundo print só pediu para imprimir o X. E o X, ele recebeu aqui no início 45, ele não foi alterado em lugar nenhum. Então, o segundo print é 45, tá? E o terceiro print? Professora, esse símbolo de porcentagem é o que mesmo? É o resto, né? Então, olha, o Z, ele está recebendo o resto da divisão do Y. O Y é 14, né, pessoal? Do Y pelo Z.
Só que o Z trocou de valor, né? O Z, na verdade, ele é esse valor aqui, olha. Né? O Z é 3 aqui. Então, o novo Z vai receber o resto da divisão. Então, você vai pegar 14, dividir por 3. Ó, 4 vezes 3, 12. O resto é 2, não é isso? Isso aqui é o resto. 4 vezes 3, 12, resto 2. Então, aqui. Agora, vocês podem digitar aí no Python e ver se está certo, tá? Então, 3, 45 e 2. Então, às vezes, olha, quando eu coloco essa questão, tem gente que marca que a última impressão é 10. A pessoa olha e acha que o último valor que vai ser impresso então, é uma pegadinha, tá? Ok, então testem aí, tá? Continuando. Aqui tem alguns erros comuns, olha. Achar que no final Z vale 0, no final, porque Y passou a valer 10, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que porque o Y trocou, o Z trocou. Não. O programa ele é executado em sequência, né? Lembra que a gente falou? O comando ele é executado de cima para baixo, sequencialmente. Então, se você trocou o Y lá embaixo, não vai alterar nada o Z que você já calculou, tá? Então, alguns são levados a cometer esse erro. Achar que o programa vai imprimir 3, 2 e 10, que são os últimos valores calculados antes do comando print, né? Então, por exemplo, a pessoa pode achar o seguinte, por exemplo, quando calculou o Z aqui, ó, aqui, nesse aqui. Olha, o Z recebe o resto da divisão de Y por Z, que é esse aqui, que é 2. A pessoa pode achar que o print é 2 e depois o print é 10. Então, eu já coloquei essa questão e várias pessoas marcaram 3, 2 e 10. Então, na verdade, você tem que olhar a sequência aqui para você ver o que está pedindo para imprimir, tá? Formatação de saída, tá? Então, você pode escrever dessa forma, olha só, print x, divisão inteira de x por y é igual x barra y. Esse print ele é melhor escrito desta forma aqui, olha, é mais compacto, tá? Ou você usa aspa dupla ou simples. Então, olha aqui. Nota que quando você coloca aqui, aqui dentro dessa chave aqui, o que acontece? Aqui vai aparecer o resultado do cálculo, e aqui não, aqui aparece a literal, na forma literal, tá? Aqui, olha, transforme os comandos abaixo para a notação que usa a mensagem format. Format é o F, tá, pessoal? Lembre-se que os argumentos separados por vírgula adicionam um espaço entre eles na impressão. Então, olha só aqui. Esses prints todos aqui estão escritos em Python, tá? Então, notem que tem muita vírgula, aspas. Você pode eliminar isso utilizando o F, né? O F de formato. Então, você, por exemplo, esse primeiro print aqui, você pode escrever assim, olha, print F, abre aspas, x e y são A e B. Olha como ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil escrever assim. Melhor escrever assim do que escrever assim, mas os dois estão corretos. Os dois, o Python vai rodar tranquilo. Aqui, olha, print total, olha só, aspa aqui, vírgula, x mais y. Não, você coloca o F, abre aspas, total, 2 pontos, x mais y. Tá? Só que aqui, eu acho que aqui tem um erro. Porque esse x mais y aqui, se ele calcular a expressão algébrica, tu tem que abrir, colocar uma chave aqui. Tá, mas deixa assim. Aqui, print A, B e C. Olha, suponha que o A é 2, o B é 1 e o C é 3. Só uma suposição. Print F, olha, A, B e C são números inteiros, certo? Então,
no lugar desse A, do B e do C, vai aparecer o próprio número. Se você colocar só A, B e C, sem colocar chave nenhuma, aí fechando, abrindo, vai aparecer a literal, A, B e C. Tá? Então, você pode fazer uso aí do que você achar melhor. Olha só esse exercício. Considere que as variáveis dia, mês e ano contêm os valores respectivos de uma certa data. Escreva um comando print usando a mensagem format que imprima essa data no formato usual, por exemplo, 12 de novembro de 2016 ou 3 de julho de 2011. Então, aqui, por exemplo, só escrever, ó, dia recebe 12, mês recebe 11, ano recebe 16. Printf, dia, barra, mês, barra, ano. Se vocês testarem isso aqui e mandar executar, vai fazer aquilo que você está propondo, tá? Aí você pode fazer para o próximo aqui. Entrada de dados pelo teclado. É a entrada de dados mais básica que a gente vai trabalhar aqui, né? Essa no teclado. E no final do curso, a gente vai falar da entrada de dados utilizando os arquivos, tá? Que também é tema de um dos trabalhos. Então, para você fazer a entrada de dados, né, que é o read, que é o leia, que a gente viu lá em algoritmos e que em algumas linguagens de programação utilizam o read, a gente vai utilizar aqui o input. Então, por exemplo, X recebe input. O que quer dizer essa linha de comando? Quer dizer que você tem que digitar o X aí no seu teclado, tá? Olha esse programinha aqui, ele vai dar erro se você digitar aí. Pode digitar, vai dar erro. Sabe por quê? O comando input, quando você coloca ele dessa forma aqui, X recebe input, isso é um default do Python, né? O default do Python, o padrão do Python é o seguinte: quando você não coloca qual é o tipo de variável associada a esse input, ele considera que é uma string. Então, string, você não vai fazer divisão de string nem resto de divisão. Então, essa continha aqui vai dar um erro, tá? Esse programinha aqui, tá? Então, aqui, olha, se você digitar, como tá aqui, olha, x input, qual o valor de x? Y input, qual o valor de y? Print divisão, x barra barra y e o resto. Isso aqui vai dar erro, type erro, né? Aqui vai estar dizendo que não é suportado operadores desse tipo para calcular o resto da divisão e a divisão inteira. Por quê? Porque ele está falando que o x e o y são string, string e string. Então, eu não posso trabalhar com string e string. Para esse programa ficar certo, pessoal, não fiquem preocupados. Você vai ter que fazer a declaração de variáveis aqui. Se você não fizer a declaração de variáveis no input, o input sempre vai considerar string, que é o default do Python, tá? Olha só então como é que fica. X, aí você vai colocar. Pessoal, o Python, ele é muito, eu acho ele muito compacto. Ele é muito bom para trabalhar. Por quê? Porque quando você trabalha com outras linguagens de programação, aí você tem que fazer begin, começou o algoritmo, aí você coloca inteiro, aí coloca as variáveis, real, as variáveis, não sei o que, as variáveis. Aí depois print, aí coloca um texto, depois leia, read. Só isso aí são 4 linhas de comando, 4 ou mais. Aqui com Python não. Em uma linha, pessoal, a gente colocou tudo. Ó, declaração das variáveis, entrada de dados e mais o texto que tem que aparecer para o usuário. Em uma linha aqui, olha. Declarou o X, pediu para ler o X e colocou o texto para aparecer para você. Qual o valor de X? Qual o valor de Y? Agora sim que você falou que cada uma dessas variáveis são inteiras, agora sim você pode fazer os cálculos
E se você digitar, olha, isso aqui é o print, né, do meu Python. Então, você pode digitar aí no seu Python, tá? Você pode pegar, se você não quiser fazer agora, mas você depois vai lá, digita no seu Python esse programinha e executa. Na hora que a gente manda executar, vai aparecer aqui, olha, qual o valor de X, né? Qual o valor de X? Aí a pessoa digita lá no teclado 19. Qual o valor de Y? 3. Cuidado quando você mandar executar seu programa, que você tem que colocar o cursor lá na região da execução, senão você vai digitar lá no programa, tá? Aí ele já calcula a divisão, 19 por 3 dá 6, e o resto é 1, tá? E aí o programa executou perfeitamente. Bem, olha só, eu vou mostrar esse exemplo, mas aqui nessa apostila tem vários exemplos para vocês trabalharem, tá? Aqui, ó, escreva um programa que leia 3 números inteiros nas variáveis A, B e C e escreva a média deles. Teste seu programa, pelo menos com os valores indicados abaixo, e observe se o resultado obtido foi indicado na tela. Então, pessoal, é o seguinte. Sempre nos exercícios aqui a gente está colocando valores para você testar, né? Só que a gente vai ver um pouco mais lá para frente o desenvolvimento de programas orientados por teste. Os monitores, eles adiantam um pouco isso, eles acabam falando para vocês antes de eu falar aqui. Isso é muito bom, né? Que eu pedi para eles irem avançando, né? Para eu falar um pouco mais de conceito. Então, assim, por que a gente coloca teste? Na verdade, pessoal, o teu programa, ele tem que ter teste. Esses testes aqui não estão automatizados, que eu ainda vou ensinar como faz isso. Mas quando você trabalha numa grande empresa, que você monta um programa e você começa a testar, aí a pessoa embute nele vários testes. Quando ele começa a executar, o teste está executando ali também. Vários testes. Então é o seguinte, o que vocês vão fazer agora? Abrir um programa bem básico, tá? Então, assim, a pontuação de hoje, da aula de hoje, é 0,25 para quem fizer tudo que eu pedi e postar no chat da reunião. Eu vou pedir para vocês, postem no chat da reunião, porque tem gente que fica postando no canal geral, lá em qualquer lugar, e aí eu não acho. Então, hoje não vai valer quem não postar no chat da reunião, tá? Então, é aqui no chat da reunião. É só você olhar aí o chat aí que vocês estão escrevendo, é nesse chat. Vocês vão escrever um programinha que vai ler 3 números inteiros. Então, olha aí, 3 números inteiros. Então, só tu fazer aí, ó, A, B e C, ó. A vai ler o A, vai ler o B, vai ler o C. Já tem até o modelo aqui. E você vai escrever a média deles. Eu quero isso no Python. A média A mais B mais C sobre 3. E você vai testar com esses valores aqui. Dá um print aí no seu programa e na execução e manda aí no chat da reunião. Vocês podem fazer juntos aí, tá bom? Cada um manda o seu. Professora, a senhora pode voltar ao slide rapidinho, por favor? Posso, mas anotem logo aí o enunciado que vocês têm que fazer para eu voltar para vocês olharem como é que se escreve os comandos. E aí, eu vou dar para vocês, porque esse programa ele é simples, então eu vou dar 5 minutos, tá? Então, você já sabe o que tem que fazer? Então, anotem aí, lê 3 números inteiros, A, B e C. O nome vai ser A, B e C. E depois tu vai ter uma variável que é chamada média, que vai receber A mais B mais C sobre 3, tá? É só isso. Eu quero que só que escreve, quando eu falo a palavra escreva, é um print. É o print. Você vai ler. Você já pode até jogar o print direto, né? Print. A média de A, B e C é... Então, olha, vou voltar aqui para vocês. Tá aqui. Olha. Então, pessoal, vou dar 5 minutinhos. E aí, vocês vão colocar aqui no chat, pessoal, olha.
Já, professora. Pessoal, eu vou aqui seguindo adiante, e aí vocês vão terminando e vão colocando, tá? Que eu vou aceitar até a hora que eu encerrar a aula, tá? Então, vamos lá. Ok, então, eu vou colocar aqui, cada um, quem não terminou, termine aí o seu, eu vou colocar aqui a resposta aqui para vocês verem, olha aqui. Isso aqui é um modelo, um exemplo de resposta, olha aqui. Print. Este programa calcula a média de 3 valores. Você poderia usar o print ou aquele jogo da velha, que é apenas um texto, né? Então, você vai ler o primeiro valor, o segundo e o terceiro e vai imprimir a média, tá? Esse print, ele poderia ser diferente. Você poderia usar aquele Fzinho lá, olha. Vou colocar aqui para quem quiser usar aquela outra forma. Você poderia escrever assim, olha, print. Aí tu coloca F minúsculo.
Aí tu coloca, por exemplo, a média é, aí espaço, aí tu abre aqui, aí tu colocas A mais B mais C sobre 3. Fecha, fecha aspas e fecha o parênteses. Pode escrever assim também. Notem que existem erros que as pessoas cometem quando vão calcular a média. Eu mesmo já pedi para o aluno fazer algoritmo e ele errou a fórmula da média. Ele colocou assim, olha. Vou colocar aqui em cima. Média recebe A mais B mais C sobre 3. Se você escrever isso aqui está errado. Porque como é que é feito? Vocês sabem que na precedência dos operadores, quem vai ser resolvido primeiro é essa divisão aqui. Então, vai dividir o C por 3 e vai somar com B e com A. Isso aqui não é o cálculo da média. Então, vocês têm que ter cuidado na hora de montar a fórmula, tá, pessoal? De qualquer problema. Então, aqui embaixo tem alguns erros comuns. Esqueceu o int. Por que o programa vai dar erro se você esqueceu o int? Porque, como eu falei para vocês, o default do input é que ele vai retornar string. O input é uma função, como um print. É uma função, né? E ela retorna uma string. Esqueceu os parênteses, tá? Então, são erros comuns. Olha, esse outro aqui, olha esse outro programinha aqui. Escreva um programa que leia um número X e escreva o valor deste número elevado ao cubo, tá? Então, é isso, olha, eu tirei um print aqui do Python, né, do programinha, tá aqui, olha, print. Este programa eleva um número ao seu cubo. Número, aí você vai ler o número, digite o número. Olha só, eu usei o F aqui, o format. Se você não quiser usar o format, pode usar o print padrão lá, com aspas e várias vírgulas. Não tem problema, não. Aqui eu usei o F, olha. O número, né, tal, por exemplo, elevado ao cubo é número ao cubo. Tá aqui, ó, número elevado ao cubo. Então, você vai entrar, a variável número aqui, ela vai receber o valor que você vai digitar. Aí, bem aqui, onde está em branco, aqui, na hora que você mandar executar, vai aparecer. Por exemplo, se você digitar 2, vai aparecer o número 2 elevado ao cubo, é 2 ao cubo, que é 8. Vai fazer a conta aqui. Vai aparecer 8. Tá? Então, precedência dos operadores é muito importante, tá? Aqui, por exemplo, qual é o resultado desta expressão aqui? Primeiro você vai resolver aqui a potência, 2 à quinta, 32, com mais 3, 35, tá? Quando você coloca o parêntese, primeiro você resolve o parêntese, depois a potência. Olha só, primeiro parêntese. Tá bom? Então, sempre você tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, aqui, né? Aqui você não colocou parênteses, mas a potência você vai resolver primeiro também. Então, o que está feito aqui, né, é o que é feito aqui. Então, isso aqui não tem necessidade de colocar neste caso, tá? Bem, as regras de precedência eu estou repetindo aqui, que eu já falei com vocês quando nós vimos algoritmos, né? Toda a ordem aí. Então, vou deixar para vocês lerem aqui. Lembrando aqui que você tem essa ordem, mas as expressões que estão entre parênteses sempre são as executadas primeiro. Por exemplo, aqui, ó. Qual o valor de x? Olha, aqui. Primeiro, você vai resolver aqui a potência, olha, 2 ao cubo, 8, né? Então, olha só aqui, tá vendo? Você vai resolver aí o 8. Depois, você vai resolver aí a multiplicação, a divisão e faz a operação 3 mais 10 menos 0,25. Então, olha, 13 menos 0,25, 125.
Esse aqui, tá? Então, isso aí faz parte da matemática elementar, mas às vezes você pode ter esquecido um pouco isso aí. Então isso aqui é uma revisão para você, tá? Olha aqui, escreva um programa que leia um número e escreva o valor da raiz cúbica deste. Para resolver o problema, use a seguinte identidade, tá? Então você vai no Python existe uma função no Python que calcula a raiz, né? O SQRT, mas eu ainda não vou falar de funções agora. Então você vai usar aqui x elevado a 1/3, tá? Lembrando, você coloca esse 1/3 entre parênteses quando você for montar a fórmula no Python. Olha aqui, olha, o programinha está aqui. Print. Este programa calcula a raiz cúbica de um número. Aí você vai digitar o número, tá aqui, olha, o número x, digita o número. Print. A raiz cúbica do número que você digitou é x elevado a 1/3. Então, isso aqui você vai ter que escrever essa raiz aqui na forma computacional. Você não pode esquecer esse parêntese. Por que que você não pode esquecer esse parêntese? Porque se você esquecer esse parêntese, se a tua expressão ficar dessa forma aqui, pela ordem lá da precedência dos operadores, o que que vai ser resolvido primeiro? X elevado a 1, que é x. Aí o resultado vai ser dividido por 3. Então, não vai estar calculando a raiz, tá? Então, olha, se você usar essa expressão, terá como resultado uma expressão equivalente a x elevado a 1 sobre 3. Isso acontece porque a precedência da potenciação é maior que a da divisão. Ao invés de 1/3, usar o valor simplificado de 0,3 ou 0,33. Você também não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque isso aqui incorpora no teu programa um erro de precisão. Porque isso é uma dízima periódica. Se você coloca com uma casa ou com duas casas, o teu resultado ele não vai dar um resultado confiável. O que eu acho legal do Python também? Que ele calcula a raiz de números complexos, raízes que não são reais. Nem toda linguagem de programação faz isso, tá? Bem, então, quando você vai escrever número negativo também, você não pode colocar espaço entre os números. Aqui, olha como está aqui embaixo. Tá? Porque se você fizer isso, o programa vai dar erro. Olha aqui, escreva um programa que leia um número n e um número x e escreva o valor da raiz enésima de x. Então, na verdade, você tem que entrar com dois dados, né? O n e o x. Então, olha só, quando você entra aqui com n e com o x. Aqui, olha. É tranquilo esse também, olha. Print. A raiz enésima de x é x elevado a 1 sobre n. Então, só você montar a fórmula bonitinha aqui, lembrando que esse expoente tem que ficar entre parênteses, tá? Todos esses programas que eu estou colocando aqui, você pode depois, tranquilo, porque olha, eu vou lançar o teste na quinta, né? Que é esse assunto de hoje. Aí eu vou colocar daqui a pouco já a aula, isso aqui, aí você vai abrir seu Python. Aí amanhã na aula da monitoria, eu acho que eu acho que é amanhã que o Cássio volta, não me lembro direito. Amanhã você pode tirar dúvida, tá? Mas você pode fazer esses programinhas, digitar lá no seu Python para você enxergar melhor os resultados, tá? Olha só aqui, você está envolvido em um projeto de engenharia e precisa calcular a quantidade de piso para uma sala a ser construída, bem como a quantidade de tinta a ser usada nas paredes. Precisa também saber qual o volume da sala em metros quadrados para estimar a potência necessária para o ar-condicionado. Para tanto, escreva um programa que leia 3 números
correspondendo ao valor da altura, comprimento e largura da sala em metros e imprima as seguintes informações: área do piso, que é a largura vezes comprimento, volume da sala, que é a altura vezes comprimento vezes largura, e aqui a área das paredes, né? Então, se você tem 4 paredes, então 2 vezes a altura vezes largura e 2 vezes a altura vezes comprimento, né? E aqui estão os valores para você testar. O valor de teste, geralmente você monta assim, você calcula na mão, e aí você programa e verifica se o que você programou está correto, tá? Olha, tá aqui o programinha. Print. Este programa calcula o volume e áreas de uma sala. Eu vou postar hoje para vocês alguns códigos-fontes que eu tenho pronto para vocês olharem desses exercícios aqui. Olha, aí aqui, olha, tu vais ler aqui do teu teclado a altura, a largura e o comprimento. Aí aqui, olha, o volume da sala pessoal, usar o F, esse formato aqui, é muito simples. Eu acho que é muito melhor do que ficar usando várias aspas e vírgulas. Olha, o volume da sala é altura vezes largura vezes comprimento, metro ao quadrado. A área do piso é largura vezes comprimento. E a área total já foi dada as fórmulas, é só você programar. Muito, muito simples. E aí depois você testa. Tá? Olha esse outro programinha aqui. Você gostaria de saber quantos segundos se passaram desde a meia-noite? Escreva um programa que leia valores inteiros para hora, minuto e segundo. Em seguida, o programa deve calcular e imprimir quantos segundos se passaram no total desde a última meia-noite até a hora lida, tá? Eu montei esse aqui também. Olha só aqui. Olha, este programa indica quantos segundos se passaram. Então, olha só. Primeiro você vai perguntar que horas são, né? Ó, que horas são? Então, a pessoa vai digitar lá no teclado a hora. Aí aqui, ó, você vai digitar de 0 a 23, a hora. Minutos, de 0 a 59. E segundos também, de 0 a 59. Aí você faz aquela fórmula de transformação. Olha só aqui. A fórmula. Por uma hora, vocês lembram que uma hora tem 3.600 segundos, não é verdade? Então, eu posso pegar essa hora aqui, digamos que, uma hora. Então, vou pegar essa uma hora e multiplicar por 3.600. Um minuto não tem 60 segundos? Então, eu vou pegar os minutos e multiplicar por 60. E depois eu vou somar com segundos. E aí eu vou ter aqui quantos segundos se passaram desde a hora lá, entendeu? Entendeu? Desde a meia-noite. Tá? Então, só basta você dizer a hora, o minuto e o segundo e usar essa formulazinha aí, tá? Vocês têm alguma dúvida nessa formulazinha? É uma fórmula simples, né? É só você colocar uma hora tem 3.600 segundos. Então, você vai multiplicar a hora por 3.600, minutos por 60 e mais os segundos aí que, porventura, te sobrarem aí, tá? Então, vocês podem testar esse programinha também, tá? Aqui tem outros programas, né? Esse exercício, olha, tem vários. Esse aqui, mas esse aqui tá feito também. Vou mostrar aí para vocês, tá? Assim como os outros que virão em outros capítulos, ele é considerado um desafio. Se você conseguir fazer sozinho, o que você tem que fazer, pessoal? Vou falar aqui para vocês. Como eu estou mostrando muito programa pronto, quando a gente mostra o programa pronto, você acha fácil, mas quando você vai fazer, se você não treinar, fica difícil. Então, quando você vai estar programando, é como quando você vai aprender a dirigir, quando você vai aprender a andar de bike, começar num esporte novo, você não tem que treinar.
É a mesma coisa. Então, assim, esses algoritmos que eu coloquei no mês passado, que não precisava programar, vocês podem treinar para vocês ficarem bons em programação, tá? Então, esse programa aqui, a gente quer calcular as raízes, as duas raízes de um polinômio. E aí vocês utilizaram a fórmula de Bhaskara lá na escola, né? Então, aqui, quem são? A gente quer que utilize como entrada do programa o A, B e C, né? AX² mais BX mais C. O A, B e C. Eu quero calcular a raiz 1 e a raiz 2. Então, eu vou entrar com A, B e C e tenho que montar essa fórmula aqui. Essa fórmula, como se escreve de forma matemática, eu mostrei para vocês lá em algoritmo. Mas olha aqui. Olha, é muito fácil também esse, né? Tipo, para quem está começando pode ser um pouquinho difícil, tá? Por quê? Porque você tem que treinar. Mas vocês treinando, vocês podem fazer esses exercícios todos que eu estou colocando aqui. Você pode tentar fazer sem olhar, depois você olha a resposta, deu erro, olha lá e descobre onde está o erro, e assim você vai estudando. Então, você vai ler aí os três valores, o A, B e C, calcular o delta, olha aqui, delta, B ao quadrado. Olha, então o que você tem que saber escrever no Python quando você trabalha com expressão algébrica? É saber montar essa fórmula no Python. Porque se você colocar o parêntese no lugar errado, montar a fórmula errado, vai dar erro, vai dar problema lá na sua solução. Então, aqui, olha, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac elevado... A raiz disso, né? Então, aqui é elevado a meio. A raiz menos b menos delta sobre 2a e a outra raiz menos b mais delta sobre 2a. As raízes da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, são raiz 1 e raiz 2. Ó. Raiz 1 e raiz 2. Pronto. Tá feito o programa, é só isso. Tá? Erros comuns. Escrever 2A ao invés de 2A. O outro erro comum também, voltando aqui no programa, é você não colocar o parêntese aqui no denominador. Porque se você não colocar o parêntese no denominador, no 2A, o A vai ficar multiplicando toda a equação. Aí está errada a fórmula, tá? Então, o que acontece em programação é que você tem parêntese demais. Por quê? Porque a forma computacional de escrever as equações é diferente do que você escreve no caderno ou você escreve aí no seu dia a dia aí do cálculo, tá? Por exemplo, você poderia não querer usar a variável delta, né, para conter o resultado da raiz. Isso não é um erro, tá? Mas você teria que ter essa expressão aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac elevado a meio, repetida 2 vezes, tá? Se você não armazenar esse valor em uma variável como delta ou discriminante, embora não cause erro, repetir código é considerado uma prática ruim entre programadores. Então, por exemplo, aqui, eu poderia colocar raiz 1, colocar menos b e jogar toda a fórmula aqui, né? B ao quadrado menos 4ac, a raiz disso daqui, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4ac. Jogar tanto nessa fórmula como nessa. Mas isso aqui é uma prática ruim em programação. Então, por isso que foi criada esta variável delta. Aqui tem outros exercícios para vocês, tá? Esse aqui é um exercício para conversão de segundos para hora, minuto e segundo. Tipo, você entra com os segundos, aí você vai pegar... É o inverso do problema passado, né? Você vai pegar, calcular as horas. Aí você calcula a divisão inteira desses segundos por 3.600. Porque, olha,
Se eu digitar 3.600, vai ter 1 hora só, porque 1 hora tem 3.600 segundos, ó. Se você fizer a divisão inteira aqui, ó, 3.600 por 3.600 dá 1. Mas imagina que você coloca 7.400. Aí você já vai ter aqui alguns minutos ou segundos, tá? Então, as horas vai ser a divisão inteira por 3.600. Depois você tem que calcular os minutos, né? E os minutos é o seguinte: você vai ter que pegar os segundos e calcular o resto da divisão dos segundos, porque o que acontece? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha, todo programa que você vai fazer, realmente você tem que pensar na fórmula. Como é que vai ser? Olha, porque 1 hora tem 3.600 segundos. Então, x segundos são quantas horas? Vou colocar aqui, y hora. Então, se eu quiser saber quantas horas é isso, é x segundos sobre 3.600 segundos. Só que se eu quero saber só a hora, eu não faço essa divisão, eu faço a divisão inteira, que é o quociente. Então, eu pego a hora, divido por 3.600, eu vou ter aqui um quociente e eu vou ter aqui um resto, tá? O resto é isso que tá bem aqui, olha. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse resto aqui. Então, esse resto que sobra, ele pode ser, eu posso ter minutos ou segundos. Aí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse resto que sobrou e vou pegar ele e dividir por 60. Aí, eu vou ter um quociente e vou ter um resto. Por que a gente faz isso aqui? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Não é isso? Então, se eu tiver, por exemplo, x segundos, eu vou ter y minutos. Tá? Então, quem é esse y minutos? Quem é o y minutos? Vai ser os segundos, que é aquele resto, dividido por 60, que é essa fórmula que está aqui, dos minutos. Tá? E aí, pessoal, depois você vai pegar, quando você pega, né? Você vai pegar esse resto aqui, vai dividir por 60, você vai ter o quociente, que vai ser os minutos, e você vai ter o resto aqui. Esse resto aqui são os segundos que sobraram, tá? Então, fazer o inverso do problema passado é um pouquinho mais complexo quando você pensa na fórmula, mas é isso aqui, tá? Constantes. Não existem em Python como existem em outras linguagens de programação que você tem que declarar. No Python, qual é a convenção? Quando você vai colocar uma variável no Python, a prática de programação boa é que você coloque essa constante com tudo em maiúscula. Por exemplo, digamos que você vai criar fazer um programa para calcular a área da circunferência, volume da esfera, volume do cilindro, todas essas fórmulas utilizam o π. Para você não ficar repetindo o π ao longo do programa, lá no início do seu programa, você chama a variável π, recebe 3.14159 e coloca tudo em maiúscula. Você não coloca em minúscula. Não está errado colocar em minúscula, mas é uma péssima prática de programação colocar constante com letra minúscula, tá? Olha aqui esse exemplo aqui.
você vai entrar com raio nesse programa e a gente quer calcular comprimento da circunferência, que é 2πr, aqui no primeiro, área do círculo, área da esfera, volume da esfera. Então, nota aqui, olha só, aqui, nessa última fórmula, tu tem um π com 2 casas decimais, aqui com 5 casas decimais. O que é melhor? Definir um valor do π no início do programa, que é uma constante, e jogar na formulazinha aqui, fica muito mais elegante, né, em termos de programação. Então, é uma prática também que vocês podem adotar, tá? Arredondamento, né? Se você digitar aí no seu Python, pedir para imprimir a divisão de 1 por 3, você vai ver que vai ter aproximadamente 16 casas decimais, tá? Pessoal, é o seguinte, o que eu quero que vocês façam aí, tá? Vocês vão fazer um testezinho aí. Vocês vamos falar do comando round, que é uma função, tá? Todo comando que tiver um parêntese é uma função. Eu vou falar de funções lá na frente, mas por enquanto vamos pensar aqui, olha. O round, ele é de arredondamento, tá? Então, olha só aqui, pessoal. Eu queria que vocês fizessem o seguinte agora. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Colocar o print aí para mim. Vocês vão digitar no Python, tá? N recebe round 2.7 e logo depois colocar print N. Nesse aqui também, ó. Depois de cada um desses, tu vais colocar print N. Tá bom? Então, tu vai digitar essas linhas e abaixo de cada uma tu vai colocar aqui, ó, print N. Print N. Faz isso daí, manda executar. E eu queria que vocês me falassem o que acontece com vocês quando vocês mandam imprimir. Então, vou deixar aqui na tela, vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso aí, tá? E aí, depois que vocês fizerem, a gente vai discutir os resultados que vocês encontraram, tá? Ok? Sim? Agora foi, professor. Então, aqui, olha, por exemplo, no primeiro, né? Então, vocês que já executaram aqui, o primeiro deu 3. Então, ele vai para o inteiro mais próximo. O que é o int, pessoal? O int não é o arredondamento. O int ele corta a parte fracionária do número. Aí aqui é 2. Vai aparecer 2 para vocês, né? 2.5. Apareceu 2 para vocês, não foi? 7.5. Apareceu 7. Aqui, agora, essa função round aqui, você pode colocar o número, essa vírgula aqui, isso aqui é o número de casas decimais que você quer apresentar. Aí, na hora que vocês mandarem executar aí, que você quer apresentar. Quando você mandou executar, apareceu 334.12. Aqui também. Aqui também. Por quê? Porque como aqui é 5 e aqui é 5, vai continuar sendo 12. Agora, se fosse 6, ia pular para 13. Pode testar aí. Se você colocasse 334.127.01, né, aqui pularia para 3. Tá? Então, essa é a regra do Python. Então, é isso que o comando faz, tá, pessoal? O int não. Por exemplo, se eu colocasse, olha, int 3.7, ele vai eliminar isso aqui. Aí vai apresentar 3. Agora, se eu colocar round 3.7, o resultado é 4. Tá? Então, essas duas funçõezinhas aqui, elas são diferentes, tá? Tá, então, assim, qual é a utilidade de utilizar arredondamento? Quando você está trabalhando com valores com muitas casas decimais que você quer arredondar no final, entendeu? A gente geralmente procura arredondar no final dos cálculos, né?
Então, olha só aqui, por exemplo. Eu quero arredondar o preço final. Então, eu vou colocar aqui... Sumiu meu mouse. Deixa eu ver aqui ele. Então, aqui, olha. Preço com desconto. Preço vezes 0,9, 0,9. Aí, o preço com desconto, né? Você arredonda com 2 casas decimais, ao invés de ficar com 3 casas decimais. Olha só esse exercício. De forma muito simplificada, podemos dizer que um objeto lançado de uma altura h próximo ao nível do mar em nosso planeta, se vocês estão vendo a apresentação. Olha só, é um programinha aqui, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então, de forma muito simplificada, podemos dizer que um objeto... Pessoal, eu acho que está gravando, não está? Vejam aí se está gravando. De forma muito simplificada, podemos dizer que um objeto lançado de uma altura h próxima ao nível do mar em nosso planeta, desconsiderando o atrito do ar, cairá com uma aceleração constante que é dada por g igual a 9,80665. Assim, o tempo de queda de um objeto de uma altura h pode ser calculado por esta fórmula aqui. Considerando que a altura da Torre de Pisa é de aproximadamente 56 metros, e a altura da Torre de Tóquio é de 333 metros, escreva um programa que calcule o tempo de queda de um objeto até o chão para cada uma dessas 2 torres. Defina G como uma constante e os resultados estão na resposta online do exercício. Ele está aqui, ó. Coloquei aqui para vocês. Ó. Professora, não aparece a tela para mim. A apresentação? Isso. Depois que a senhora voltou, não apareceu mais. Tá só a tela preta aqui. Para mais ninguém apareceu? Tá normal para mim. Então, olha só, vocês que não está aparecendo, entra e sai de novo, sai da aula e entra novamente. Tá? Tá ok, professora. Então, vejam aí, tá aparecendo para todo mundo? Ok? Posso continuar? Apareceu agora, professora. Tá legal. Então, olha Pode só. Aqui é só aplicação de fórmula. Olha, o G, que é a gravidade, né? O H, 56, né? O H, você poderia colocar também, como é constante com letra maiúscula, tá com minúscula, mas você poderia colocar como maiúscula. E aí você vai calcular o tempo, né? Tempo para a Torre de Pisa, o tempo de cada uma, que é dado pela fórmula, tá? O que acontece? Aqui tem um texto aqui, evitar números mágicos. O que é número mágico em programação? Número mágico são números que aparecem ao longo do programa e você nem sabe o que é. Por exemplo, olha só, apareceu aqui um G, um H e o outro H. O que é isso aqui? Para programação, isso aí é número mágico, número que apareceu do nada. Então, quando eu leio o enunciado, eu sei o que é isso, mas quando eu olho para o programa, uma pessoa leiga, ela não sabe de onde vêm esses números, tá? Então, quando você estiver, né, trabalhando com isso, às vezes é bom você documentar, tá? E você nunca pega o H e joga direto aqui na fórmula, que aí piora tudo também, né? Então, a gente tem que realmente evitar. Eu poderia jogar aqui tempo igual a 2 vezes 56 dividido por 9,80. Tudo isso aí seria número mágico. Tá aparecendo aí e a gente não sabe de onde vem. Mas esse programa é um programa simples, só aplicação de fórmula. Bem, pessoal, aqui tem outros exemplos para vocês fazerem, tá? Então, aqui com porcentagem, e eu já deixo tudo, olha, eu já coloco todos os códigos-fontes para vocês fazerem. Esse aqui com arredondamento, olha. Tá?
A outra coisa é a notação científica ou exponencial. Eu já falei para vocês sobre isso, que a precisão do Python é de 16 casas, tá? Então, por exemplo, como é que você escreve um número, por exemplo, que tenha 20 casas decimais? Você pode escrever, né? Mas aí você vai escrever na notação científica, que a gente chama. A notação científica, ela é assim, ó, por exemplo, você vai colocar um número 0 ponto aí que tem 20 casas decimais, você coloca 1 menos 20. O que quer dizer isso? É 10 elevado a menos 20. Não é só o Python que usa isso. Quando vocês forem trabalhar com análise computacional de estruturas, vários programas para dimensionar estruturas, porque na engenharia civil a gente trabalha com deformação muito pequena, né? E aí você coloca os valores assim, elevado a menos 20. E quando é muito grande também, é 20, quer dizer 10 elevado. Então esse quer dizer 10. Não é o do neperiano, não, tá? Notação científica é isso aqui. Vou deixar isso aqui para vocês, olha, para vocês me responderem no dia do exame de vocês. Como é que ficaria isso aqui na notação exponencial? Alguém pode me falar? Esse número aí na notação exponencial? Como você poderia escrever na notação exponencial? Seria 4,56 menos 4. Tira o ponto 56. 456 menos 4 pode ser, tá bom? Na verdade, na notação científica, tu elimina a vírgula e tu coloca já tudo sem vírgula, tá? Mas tá certo o que tu falaste, tá bom? Não tá errado, não. Se tiver essa resposta, vai ser essa sua resposta aí, tá certo. Tá? Mas eliminando tudo, vai ser 456 a menos 6, tá? Então, aqui, olha. Essas notações vocês já conhecem, tá? Números grandes, né? Então, a gente tem, por exemplo, um Google, que é 10 elevado a 100, né? Que é um dos maiores números. Foi um matemático que descobriu esse número aí. Inclusive, os criadores do Google, quando eles começaram, né, com a ideia do Google, que eles criaram o Google, o nome do Google ia ser esse aqui, o Google. Né? Esse que ia ser o nome do Google. Porque eles queriam dar a ideia de algo infinito, de algo que realmente não tivesse fim, de algo muito grande. E aí o primeiro investidor, né, que foi investir lá, fazer o investimento, quando ele entregou o cheque, ele escreveu o Google como é escrito hoje, né, Googre, e aí ficou esse nome. Mas, na verdade, o nome do Google ia ser em homenagem a este grande número aqui, 10 elevado a 100, tá? Então, você também pode expressar esses números grandes. Aqui eu coloco uns exercícios para vocês representarem notação científica, tá? Aqui, olha. Aqui você pode fazer o que você fez, olha, 5,9, colocar as casas decimais, e aqui também você pode tirar a vírgula e colocar elevado a 10. Então, isso aqui é para vocês fazerem. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam, tá? Olha aqui. 5,3 é a menos 7, ou então você elimina a vírgula e joga, aumenta aqui esse número negativo, tá? Então, tem várias formas de representar, na verdade. Tá? Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Na quinta-feira, entrem para olhar o laboratório da semana, vai ser baseado na aula de hoje, tá? Só vamos falar de variáveis e tentem olhar o teste e não saem marcando para vocês tirarem 0,25, 0,30, não. Vocês têm, tá com dúvida numa questão, vai para o Python e vai para a apostila, que tá tudo aí, tá?
Então, pessoal, a gente se encontra aí na semana que vem, ou quem precisar falar, só manda mensagem, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau, professora. Boa noite.